Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos ao podcast O Poder das Mulheres Inteligentes. Sou Ellen Batista e hoje o nosso tema é Conhecendo a Cidade da Memória. Toda cidade tem o seu centro e seus bairros periféricos. E usando essa metáfora da cidade, a memória humana é formada como uma grande cidade que tem um centro consciente, que chamamos de memória do uso contínuo, e seus inumeráveis bairros periféricos inconscientes, que chamamos de memória existencial. Usar a metáfora da cidade da memória me fez lembrar do podcast que gravei para a minha web rádio, A Vida na Concepção do Tempo, onde eu uso a mesma metáfora e eu vou disponibilizar para vocês no card, para vocês terem uma visão diferenciada sobre a cidade da memória na concepção do tempo. Agora eu vou explicar para vocês de forma mais detalhada como que funciona a cidade, como vocês conhecem a sua cidade da memória. A cidade da memória tem os segredos para nos fazer pensar, interpretar, atuar, trabalhar, relacionar-se no presente. Agora, o bairro da memória tem o segredo da nossa identidade existencial. Agora pense na cidade que você está e a quantidade de bairros que existem. Agora vamos comparar a nossa memória existencial. Imagina quantas informações possuímos em nosso inconsciente. Bilhões. E a nossa cidade, a memória de uso contínuo ou consciente? Existem milhões de informações. Tudo que está na cidade da memória pode, com o tempo, ir para os bairros da memória. E muitas experiências que estão nos bairros da memória podem retornar ao centro da cidade da memória. Deste modo, o consciente e o inconsciente têm vias de mão dupla. Não aprecio muito os termos memória de curto prazo e memória de longo prazo, apontados na neurociência. São bons termos, mas engessados. Quando entendemos a cidade da memória e a teoria das janelas, vemos que o trânsito de reações, pensamentos e emoções flui constantemente entre a cidade e o bairro, entre o consciente e o inconsciente, o presente, curto prazo, e o passado, longo prazo. Agora imagine que você acabou de encontrar uma amiga de infância. Havia décadas que não via e não recordava mais dela, nem de todas as aventuras que viveram juntas. As informações sobre ela estavam em uma das janelas da cidade da memória, mas ao vê-la e iniciar um diálogo, detona-se um gatilho da memória, que é um fenômeno inconsciente que abre as janelas do passado. De repente, um bairro inteiro desse passado se deslocou da periferia para o centro, que é a cidade da memória, e você começa a fazer inúmeras recordações que aparentemente estavam apagadas. Na realidade, estavam adormecidas na memória existencial. E hoje aprendemos um pouco mais como funciona o consciente e o inconsciente. E quero convidar a você a escutar o podcast A Vida na Concepção do Tempo, onde eu demonstro um ponto de vista diferente sobre a cidade da memória na questão do tempo. Se você está gostando desse trabalho, curta e compartilhe.